Olá, seres vivos, tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? Eu comecei a editar esse curto, na verdade não comecei não, eu terminei de editar esse curto inteiro no Sony Vegas. Só que o que aconteceu foi, simplesmente o arquivo corrompeu, ele crashou, e eu perdi todo o arquivo, e além de perder todo o arquivo, eu perdi metade das gravações e todos os áudios que tinham nele. Então o curta ficou completamente incompleto, e sem entender a história, sem explicar muita coisa direito, por causa que tudo que era uma narração, eu explicava as coisas, eu perdi basicamente. Porque era áudio, eu perdi todos os áudios que tinham dentro. E aí, e além disso, eu fazia um vídeo com webcam, só que meu microfone decidiu parar de funcionar. Então eu fazendo isso com meu fone de ouvido. Às 9h24 da quarta-feira, por causa que eu tava tentando fazer negócio esse tempo todo. Eu tava tentando arrumar isso, não consegui. E esse foi meu último meio pra não ganhar um zero bem redondo nesse trabalho. E é isso. Fique com um bye bye Platão. No final eu volto pra explicar a história e explicar o meio da caverna. Falou. Cara, que irado! Meu Deus, eu tô passando mal, você não tá ligado? Cara, esse sempre saiu da porcaria. Verdade, ninguém sabe onde ele tá. Você já ouviu falar daquele mito de Platão? Qual? O mito da caverna. Sim, esse aí. Não, nunca. Não, nem eu. Tá bom, velho? Não, tu falou que eu vou resolver lá em casa. Te deu? Deu bem lá? Não, meu cavalo começa a falar inglês. Ah, tá. Melhor pra ele. Obrigado. Não, melhor pra ele, não pra você. Então tem. Isso não, filho. Então, nesse momento aí, eu perdi a gravação e o áudio, mas meio que o Douglas não tava na casa dele e tal, fazia algumas coisas. E o Charles ligava de volta e falava assim, vem aqui, eu acho que eu sei onde o Júnior pode estar. E é isso, o Júnior é um amigo deles que desapareceu, e tá desaparecido agora, porque não deu pra entender também por causa que ia ter uma reportagem do Thales falando isso, o Thales tá doente, inclusive não pôde participar do trabalho, só que como o Capicute é horrível, ele não conseguiu exportar o áudio do WhatsApp, então fica na imaginação eu o Thales falando isso. Eu acho que eu sei onde o Júnior tá. A gente precisa lá investigar. Sabe o que a gente pode fazer? Dá pra polícia. Sim, tem que investigar ele. Pode ter morrido agora. Bom, essa parte aí também era pra estar com uma reportagem que o Thales dublaria, só que como o Sony Vegas crashou e o Capcom não aceita, teremos que ficar imaginando isso. Bom, o Charles foi tentar procurar o Júnior e acabou sendo sequestrado, e o Douglas não liga pra isso, só sai de casa andando na rua. Ah, oi, amigo. Tudo bem? Oi, Douglas, tudo bem? Aham. Você saiu da escola, né? Faz tempo que eu não te vejo. Saí, mas agora eu tô atrasada, tá? Tá bom, tchau. Não me apressa, não. Bye, bye, tá, Douglas? Tchau. Eu já ouvi isso antes. Olá, jovem. Quem é você? Eu sou Aristão, Aristoteles. Você é Platão, né? É, meio que assim. Deixa eu te adivinhar, você virou imortal e agora quer me sequestrar pra provar algum ponto estranho seu. Mas como você descobriu isso? Cara, é por causa que eu acho que o roteirista tá com uma preguiça absurda de criar um desenvolvimento pra essa cena. E também fica muito longo monólogo seu pra um curta só. É, realmente. Eu vim aqui para provar o meu ponto. Deixa eu adivinhar o ponto. É o mito da caverna. Como você descobriu isso? Cara, na moral, o roteirista com muita preguiça de realmente escrever alguma coisa. E cara, eu sei que você vai falar, cara, isso aqui não é um filme e tal. Porque realmente, se fosse um filme, quem pararia pra ver a dessa? É, mas todos me chamavam de louco. Ninguém chamava assim, mano. Me chamavam sim, me chamavam de doente, falavam Mano. que eu estava errado. Absolutamente ninguém disse isso. Cala sua boca, irmão. Cansei de você. One eternity later. Bom, caso não tenha dado pra entender, Platão é imortal, ficou maluco pra provar muito da caverna, ele sequestra pessoas, que é o Júnior e o Charles e o Douglas, e inclusive o Charles e o Júnior estão lá atrás, só que mal dá pra ver eles.
Mas o Borges e o Giga estão lá atrás. Mas então, o que isso tem a ver com o mito da caverna? O mito da caverna diz pra gente que existe um mundo sensível e um mundo inteligível. Acho que é inteligível. Mas aí simplesmente o que significa a porta abrindo e só o Douglas indo? O Douglas é a única pessoa que olha e fala, nossa, eu quero entender o mundo, porque é isso que o Platão diz. Ele diz que o Douglas ele tem que ir pro mundo da verdade, o Douglas quer entender o mundo. Enquanto o Charles e o Júnior querem viver na ignorância, querem viver no que é, nesse mundo real, que é o mundo sensível. Enquanto o Douglas é alguém que pensa maior e quer ir pro mundo inteligível. E essa é a mensagem que o Curta quer dizer, uou, pense mais. Mentira, não pensei nisso, só pra encher linguiça mesmo.